Esta imagem de Santo António é única em Portugal. Ao contrário das que habitualmente representam o santo popular, António não aparece com um menino ao colo ou sobre a Bíblia, ou com o lírio ou com uma cruz. Nesta imagem está representado Santo António, doutor da Igreja. Para além do hábito franciscano, a imagem dá relevo ao livro sagrado, aos textos bíblicos que estudou em Portugal e ensinou em Itália, e à toga doutoral do formador dos primeiros franciscanos. Chegado à Itália, Santo António evidenciou-se pela sabedoria e pregação. Foi mestre e formador de outros franciscanos, para os ensinar a pregar e também para os capacitar a argumentar contra as heresias no sul de França e norte de Itália. Aspectos essenciais da personalidade e do percurso de vida de Santo António. Viveu 36 anos. Desde a sua morte, em 1231, que é venerado como santo e doutor da Igreja. A canonização aconteceu um ano depois, pelo Papa Gregório IX. A proclamação como doutor da Igreja, bem mais tarde, quase 800 anos depois. Um longo processo que não fez diminuir o reconhecimento da sabedoria do santo popular até ao dia em que Pio XII assinou esta Carta Apostólica em 1946, há 70 anos. Exulta Lusitânia Felix. É esta a bula que proclama Santo António, doutor da Igreja. Está escrita em latim. Como muitos documentos e escritos sobre Santo António, foi traduzida para português por Henrique Pinto Rema, um frade franciscano que dedicou toda a sua vida a estudar e a publicar sobre Santo António de Lisboa. Eu estudo Santo António desde 1953, portanto tinha 27 anos. E comecei a publicar em 1954. E desde então para cá nunca mais deixei de publicar sobre Santo António. Neste momento tenho 97 títulos sobre Santo António. Com 90 anos, Frei Henrique Pinto Rema continua a estudar e a ensinar Santo António, o santo que é milagreiro, taumaturgo, protetor e também doutor da Igreja, e sobre o qual escreveu mais de 7.000 páginas. Fez conferências, participou em debates em Lisboa, em Pádua e por todo o mundo. É da sua responsabilidade a publicação da obra completa de Santo António. E guarda na memória a felicidade de saber que foi escolhida como oferta ao Papa. A minha grande honra de Santo António é que, quando o Papa veio cá em 2010, o Presidente da República, Marcos Silva, ofereceu-lhe essa obra completa de Santo António. Eu tenho que acreditar. Portanto, um pobre serrano oferecer uma prenda ao Papa e dada pelo Cavaco Silva. 70 anos após a proclamação de Santo António como doutor da Igreja, a autarquia de Lisboa, a família franciscana e o mundo académico quiseram estudar a sabedoria do santo popular. O Museu de Santo António, o Centro Cultural Franciscano e a Universidade Católica Portuguesa promoveram o Simpósio Internacional Antoniano, Exulta Lusitânia Felix, para descobrir dimensões da vida de um santo que a popularidade nem sempre revela. Santo António estabelece aquela ligação muito estreita entre, no fundo, a pregação dota e depois uma pregação popular que agarrava multidões. Eu acho que há dois Antônios. O Antônio da devoção popular é uma devoção que surgiu até quando Antônio era vivo, por a capacidade que ele tinha de falar com a gente, com os pobres, com os enfermos. Mas Antônio é também um doutor da Igreja. Ele sabe que o saber oculto não serve para nada. Esse passo da comunicação do saber é fundamental.
Isso é muito também uma intuição de São Francisco. Santo António com certeza que já tinha percebido isso, mas essa é uma noção ou é um princípio fundamental do seu pensamento, da sua obra, da sua vida. Isso explica porque nós o podemos analisar em diversos prismas ou registros, quer naquilo que ele diz, quer naquilo que ele foi, nos seus atos de vida, etc. E até no legado, a forma como o povo lê, o aprecia, porque mesmo os intelectuais têm uma relação com Santo António muito popular. Visto que hoje estamos a celebrar os 70 anos do Santo António como o doutor evangélico, eu diria o doutor dos pobres, porque foi um santo que conseguiu falar mesmo às pessoas mais simples, traduzir o Evangelho e, portanto, criou-se esta relação com o povo, com as pessoas, uma relação muito pessoal, muito íntima e muito simples. Frei Fabrício está em Portugal há mais de 20 anos. Aqui encontrou a religiosidade popular afirmada em torno de Santo António, na cidade que o viu nascer. Também assim acontece na sua terra de origem, Pádua, a outra cidade de Santo António. Eu nasci a 12 quilómetros e ainda hoje, quando eu vou de férias, tenho uma irmã que me quase obriga a ir a pé à Basílica, ou vou assim frequentemente para celebrar. Portanto, os meus primeiros contatos estão na infância, era hábito de vez em quando ir a este santuário, esta Basílica de Santo António, porque havia um amor, uma ligação, uma devoção muito popular, muito simples das pessoas em Pádua. Santo António nem é chamado Santo António, é chamado o Santo. Frei Luciano também vem de Pádua. Lá dirige o Centro de Estudos Antonianos. Em Portugal, partilhou com quem quer estudar a obra de António de Lisboa a investigação em curso na cidade onde morreu. O Centro dos Estudos Antonianos estuda e trabalha particularmente sobre a parte cultural de Santo António, mas depois a Basílica é um grande santuário onde vêm mais ou menos 4 milhões de peregrinos cada ano de todo o mundo. Para além da popularidade de Santo António, os seus escritos são constantemente estudados por quem se deixa inquietar pelo seu pensamento e pela forma como conseguia comunicar e contagiar os que com ele aprendiam. É essa pesquisa que permite descobri-lo como mestre numa ordem que estava determinada em partir ao encontro dos pobres, mais do que formar doutores. Ele foi o primeiro doutor da Igreja, da Ordem Franciscana, quando a seguir vieram outros, mas ele foi que abriu a porta, tanto assim que o São Francisco, que tinha um certo preconceito contra os intelectuais, assim, dos orgulhos do intelectual, quando viu que Santo António era um homem santo e um homem sábio, ele mudou de ideias. É interessante esse facto, enquanto na regra franciscana ele põe uma reticência aos doutores, já no seu testamento de São Francisco já abre o leque para respeitar os teólogos, que era realmente o Santo António. Ele recebeu de São Francisco mesmo o encargo de ensinar teologia aos frades, um momento histórico muito importante, porque o Concílio Lateranense IV pedia aos clérigos de saber uma teologia teologicamente fundada. E então, Francisco mesmo, nós havemos o bilhete de encargo a Santo António de ensinar teologia aos frades. Santo António tem um encontro muito fugaz, digamos, com São Francisco. Devem-se ter encontrado uma ou duas vezes e por pouco tempo, mas há um bilhetinho que São Francisco deixou a Santo António, em que lhe diz isto: António, Frei Francisco, António, meu irmão bispo, chama o bispo. Isso era na altura um título também assim de reconhecimento, como quem diz, meu doutor. Agradeço ou aprecio que ensines teologia aos meus frades, desde que o estudo
não mata o espírito de oração. E eles, de facto, reconhecem em Santo António exatamente aquela pessoa que podia efetivamente pregar contra as heresias e ao mesmo tempo fazer escola. Num primeiro momento é pregar e num segundo momento fazer escola. E exatamente por isso a tal autorização do irmão Francisco ao irmão António para que ele ensinasse teologia aos confrades. Para quê? Em princípio, para estarem bem habilitados para a pregação e não ser apenas uma pregação muito popular. Santo António faz das letras o ambiente do seu franciscanismo. Formador nas fraternidades e pregador nas várias fronteiras, distingue-se no combate às heresias no século XIII. Não havendo estudos na ordem franciscana, quando se queria pregar, essa pregação era pouco eficiente, por exemplo, relativamente aos cátaros albigenses, relativamente às heresias. Porquê? Porque os heréticos estavam muito bem, como é que eu hei de dizer, apetrechados teologicamente para defenderem as suas posições heréticas. Ora, não havendo estudo na ordem, como é que um pregador franciscano conseguia rebater uma heresia? Não conseguia. Ele, de facto, é o primeiro professor de teologia da ordem, começou em Bolonha, não foi durante muito tempo, na altura ainda não havia a Universidade de Bolonha, surgirá uns anos depois, mas como que começa ali, a partir deste embrião, a ideia de um centro de estudos teológicos para a formação dos frades, pensando sobretudo naqueles que iam pregar e, portanto, precisávamos de estar preparados, etc. A Bíblia era sempre o ponto de partida e, na tradição dos padres da Igreja, Santo António comentava a Bíblia com a Bíblia, nomeadamente os textos dos domingos e dias festivos. Neles se incluíam temas fundamentais da teologia e também os que se identificam com a espiritualidade franciscana. Antonio vive no último período da teologia patrística. Ele ensina teologia comentando a Bíblia com a Bíblia mesma. Mas depois vem um mudamento da cultura teológica, sobretudo uma escolástica, e a teologia estava explicada sobretudo com a filosofia, com ratio e sapiência, são as duas colunas que tem o pensamento medieval. Santo António ensina que nós devemos ter uma fé muito viva em Jesus Cristo, temos uma fé muito viva em Maria Santíssima, temos uma fé muito viva na Igreja, apesar de todos os seus pecados, porque a Igreja é santa, mas é feita de pecadores. Eu devo ser santo, a Igreja é santa, mas eu sou pecador. A Igreja é santa, você é pecador, somos nós todos. E, portanto, mas somos felizes, a felicidade vem através do cumprimento das obrigações. Depois, Santo António é hoje também muito estudado pela sua sensibilidade social e até aquela faceta da correção dos costumes, mesmo como hoje faz um bocadinho o Papa Francisco, ad intra, portanto, a veemência com que ele se dirige ao clero, denunciando a usura, o autoritarismo, a falta de fidelidade àquilo que se prega. Um dos temas é também a renovação da Igreja. Estamos numa época do franciscanismo, dos frades mendicantes, que sente-se a necessidade de uma renovação na vida da Igreja, uma renovação evangélica. E os frades são um pouco enviados a renovar a Igreja através do seu exemplo de vida e pregando a penitência. Santo António entra nesta onda de pregar a penitência, de dar a conhecer a palavra de Deus e também o tema da caridade. A espiritualidade franciscana, vigor missionário, pobreza, atenção ao outro e capacidade de comunicar a sabedoria da Bíblia com simplicidade.
dimensões da vida de Santo António que podem representar o ideal de franciscanismo. Santo António é a síntese de algo que São Francisco buscava. São Francisco queria essa tal, voltar à frescura do Evangelho, a simplicidade dessa sabedoria que Jesus comunicou aos seus discípulos e, portanto, quer comunicar a todos, mas ao mesmo tempo, nós vemos isso logo em São João, em São Paulo, essa mensagem de Jesus requer, de facto, uma certa cultura, até um alto saber. Portanto, o cristianismo é uma religião douta, não há outra forma de a percebermos e de a vivermos. É o perfil de um franciscano que tem cultura, mas que não faz da cultura um motivo de poder, de imagem, mas um motivo de serviço, de proximidade às pessoas. Santo António traduziu a doutrina da Igreja e também a palavra, a Sagrada Escritura, às pessoas, ao povo, falando a língua do povo. Sabedoria e simplicidade, estudo e anúncio, proximidade permanente à Bíblia em referência ao cotidiano. Perfil do santo popular que é também o 29º doutor da Igreja. Está na curta galeria de apenas 36, que vivem e traduzem o pensamento cristão no seu tempo e nas gerações que se seguem. São homens e mulheres que, ao longo destes 2 milénios, foram reconhecidos como verdadeiros intérpretes, enfim, não só do sentimento, mas do pensamento cristão, da teologia, da moral, da espiritualidade. É uma pequenina lista, não é? E isto com todo o direito por causa da sua obra teológica, que nele tem sempre uma intenção, ao mesmo tempo moral, portanto, de aplicação à realidade, e mística, de elevar essa realidade e essas considerações, enfim, ao seu último destino e ao seu último significado. E isso é que é propriamente o lugar de Santo António na história da Igreja e na história da cultura. Um processo que tardou em concluir-se, sobretudo por uma razão: encontrar uma edição credível e completa do que escrevera. Porque como era muito bravo, entre aspas, ele escrevia, às vezes, a criticar os bispos e a igreja e os sacerdotes e os clérigos, etc. E, portanto, cortavam, uma outra edição que fizemos em 1640, cortavam essas partes de bravuras. E quando perceberam que havia ali coisas na sua obra, portanto, não podiam pô-lo, não era uma edição credível. E então, só em 1895 começou uma edição credível de João Maria Locatelli, que depois terminou em 1913, e a partir dessa edição é que começou a pensar-se muito seriamente como doutor da Igreja, estudo em 1931, quando foi o centenário da sua morte. A proclamação de Santo António, doutor da Igreja, com exulta Lusitânia Félix, é devida exatamente a este saber. Saber esse que nós temos de ter presente, que foi adquirido em Portugal, como cônego regrande de Santo Agostinho, em São Vicente de Fora primeiro, em Santa Cruz de Coimbra num segundo momento, fundamentalmente em Santa Cruz de Coimbra, e nós sabemos pela sua primeira biografia que Santo António estudou de dia e de noite em Coimbra a Sagrada Escritura. A sua obra escrita é quase insignificante, comparando com outros, né, os grandes doutores, já são uns 30 e tal, assim proclamados, e a maioria deles, de facto, tem uma obra muito mais vasta, significativa, se falarmos de letra escrita e produção literária. No caso de Santo António, esses sermões que chegaram até nós são a ponta de um iceberg, percebe-se claramente isso, de todo algo escondido, ao que os tempos escondem, mas que sabemos que sustenta esses vestígios que até nós chegaram. A comprová-lo estão as referências a Santo António em todo o mundo. As populares descobrem-se na espontaneidade das gentes. Outras, através do estudo, da leitura crítica dos escritos de um homem que mexeu com o mundo.
Nós hoje estamos a falar dele em Portugal, mas Santo António mexeu com o mundo, a partir dessa sua visão missionária, ou então de uma igreja que tem que sair. Inicialmente pensou que era para a África, depois foi conduzido à Itália, mas não ficou ali, não ficou nem em Forli, nem em Assis, nem ficou à volta de São Francisco ou daquele ninho em que estava a nascer a ordem, mas saiu imediatamente para onde era necessário, para a França, sobretudo essa ideia de ir para as praças, para as ruas, a palavra em público. História e pensamento de um santo que é popular, capaz de colocar uma cidade em festa e que tem a seus pés, permanentemente, promessas e todos os pedidos. Para Lisboa, Santo António é uma forma da cidade ter identidade, possuir referências que a diferenciam de outras cidades. Razão pela qual estudar Santo António e fazer renascer tradições de outras gerações é um meio de o propor como uma referência. Sempre tivemos as festas de Lisboa associadas a Santo António, portanto, realmente a evocação da vida deste santo é muito importante para a cultura popular, mas hoje, se calhar, isso hoje tem uma importância acrescida, porque também as cidades distinguem-se pelas suas identidades, por aquilo que são diferentes umas das outras, e na verdade Santo António de Lisboa, que também é o Santo António de Pádua, mas enfim, em Lisboa ele é vivido de uma forma diferente, de facto, é o que nós hoje chamamos um ícone cultural da cidade. O Museu de Santo António foi um passo decisivo para a valorização desse ícone cultural da cidade de Lisboa, continuado agora com a realização do Simpósio Internacional Antoniano. Um dia de estudo que terminou com a promessa da criação de um centro de estudos e investigação sobre Santo António, pouco depois de ter sido afirmada a sua urgência. E eu creio e espero que em Portugal, à semelhança, por exemplo, que já acontece em Itália, se possa também desenvolver aqui uma área de estudos antonianos que venha a ter reflexos no futuro mesmo nas dimensões populares, ou seja, ajudar as próprias dimensões populares a partilharem também destas áreas de pensamento e de reflexão. E a nossa intenção é, no fundo, prolongar e ampliar este esforço de conhecimento sobre Santo António, através deste Centro de Estudos e Investigação sobre Santo António, capaz de agrupar, apoiar, consolidar todas as instituições que hoje se debruçam sobre Santo António, de forma a potenciar este conhecimento, quer em Portugal, com a ligação em rede nos vários países onde Santo António merece uma devoção particular das comunidades. E se é inquestionável a necessidade de descobrir o pensamento de Santo António, pode juntar-se uma outra razão para a criação do Centro de Estudos e Investigação. Toda aquela doutrina que ele depois transcreve nos seus sermões, aos esboços de sermões, como estão publicados, é de cá. E nada como conhecer o pensamento antoniano para saber o que era a mais alta expressão da cultura portuguesa, logo nas primeiras gerações da nacionalidade. Isto, para nós, repito, é muito importante também neste aspecto. Santo António de Lisboa, aprendiz em São Vicente de Fora, em Lisboa, e depois em Santa Cruz, em Coimbra. Franciscano por opção. Quis ser missionário, mas distinguiu-se como pregador em Itália e sul de França. Em Assis, juntou-se aos seguidores de São Francisco, com quem se encontrou e está nos alicerces do franciscanismo em todo o mundo. A vida de santidade, o estudo da Bíblia, a sua pregação e a obra que o testemunha fazem de Santo António o único português doutor da Igreja. Há 70 anos.